a gente faz uma chamada de vídeo em grupo ali, entre os grupos de 3 alunos, tá? Vocês vão se combinar para montar esses grupos, tá? Eu só peço que depois vocês me avisem, tá? Os integrantes do grupo, aí mandem uma mensagem lá no grupo geral, ó, vão postando lá, grupo 1 é a Marilda, a Júlia e o Thiago, tá? Grupo 2, aí conforme for montando lá os grupos, vocês vão mandando ali, eu vou só anotando para saber, depois vai vir a informação no material que vocês encaminharem, tá? E aí vocês vão ter praticamente aí 2 semanas para montar atividade semelhante a essa que a gente vai estar corrigindo hoje em aula, tá? Acho que vai ser bem legal até para vocês se aproximarem dos colegas aí, forçar a se aproximar, né, dos colegas aí, já que a gente já ficou bastante tempo isolado, né? Então, pode ser assim, pessoal, tá? Aí, fico à disposição ali, conforme a necessidade dos grupos, pode e também 24 horas ali, tá? Quiser tá estudando, manda mensagem, tem a dúvida lá, assim que possível, eu respondo, tá? Se eu não responder logo, pode me cobrar também, tá? Que às vezes eu posso ter passado ali, ou lido e por algum motivo esquecido, tá? Tá bem? Tá certo? Então tá bem. Alguém ainda não recebeu o feedback lá da atividade? Todo mundo recebeu? Então tá bem. Eu ainda não. Professor. Oi. Eu não Ô, Thiago, recebi ainda. você me mandou o e-mail? O e-mail está cadastrado, eu utilizo também. Mas ele está cadastrado na atividade? Sim. Mas eu posso mandar o outro. Manda no grupo, ou pode ser no grupo ou no privado ali para mim, por favor, depois, tá, Thiago? Okay. Que aí eu vou conferir lá, porque em princípio, eu tinha retornado para todos. Tá, não, eu vejo ali. Isso. A Paula, acho que tinha chamado. Oi. Acho que agora está funcionando. Uhum. Não, eu recebi as conferências e tudo mais, mas eu só queria falar que a gente não recebeu o link das aulas passadas, que eu tinha comentado semana passada, que eu queria dar uma olhadinha nas primeiras aulas. Eu não postei no grupo lá para vocês. Acho que não. Eu não achei, pelo menos. Acho que eu postei da outra turma. Eu vou postar então, tá? Só ela leva um tempo até as aulas ficarem. A de hoje, por exemplo, ela vai levar um tempo aí até ficar disponível lá, demora para carregar, né? Mas eu já posto depois, tá? Para vocês o link. Bem tranquilo. Na verdade, eu quero ali na primeira e a segunda aula. Tá. Eu quero dar uma olhada de novo. Tá bem. Desculpa, Paulo, podia ter me cobrado lá antes, que aí eu. Não, bem capaz. Eu também, durante a semana, acabei esquecendo, muito tumultuada essa semana, e agora que eu me lembrei de novo. Tá bem. Vou anotar aqui para não esquecer. Pois bem, então, vamos... Mais alguém com alguma dúvida, alguma coisa, não? Acho que bom que aí a avaliação ficou lá para o final, né? A gente vai ter, então, semana que vem para vocês trabalharem, depois a gente vai ter mais uma revisão do conteúdo, tá? Eu vou estar postando mais umas questões, tá? Que vocês não precisam me mandar, tá? Mas é umas questões aí para vocês para direcionar o estudo de vocês. Então, alguns pontos mais importantes, né? Um conceito de patrimônio, no balanço patrimonial, aonde a gente enxerga a origem dos recursos e aonde a gente enxerga a aplicação dos recursos, alguma coisa nesse sentido, tá? Alguns conceitos chaves aí para a gente gravar, tá? Pois bem, então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aula 5, acho que a gente parou aqui, né? Então, todo mundo conseguiu entender aqueles exemplos que eu postei lá, até o pessoal acho que ficou meio chateado comigo, porque eu na verdade, pedi para o pessoal tentar fazer, mas aí o pessoal olhou, já estava o gabarito lá, mas, enfim,
é que alguns têm mais facilidade, né, e outros têm, então tem que ter uma colinha para o cara dar uma bisbilhotada lá, opa, sim, tá certo, tá errado, né, então, mas acho que ficou a contento para todos, né, para entender aquela questão, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, quando a gente fala da... tá aparecendo para vocês os slides? Sim. Sim. Então, quando a gente tem um lançamento, né, a gente tem um passo a passo ali. Então, digamos que se a gente pegar aqui pagamento de juros relativo a empréstimo bancário, tá? Então, primeira coisa, identificar as contas envolvidas. Então, o pagamento de juros, né, relativo a empréstimo bancário. Então, se o pagamento de juros, então a gente vai entender lá como uma... da onde que vai sair esse dinheiro para mim pagar esses juros, né? Vai sair da conta do banco, né? Tá? O dinheiro vai estar lá e o empréstimo bancário, né? O empréstimo bancário vai ser uma obrigação que a gente vai estar pagando lá relativa aos juros, né? Então, despesa com juros, certo? Para onde foi e da onde saiu da conta no banco, né? Se fosse um pagamento em espécie, aí a gente tiraria da conta caixa, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar quais contas são envolvidas, né? Então, se a gente pagou um empréstimo bancário, normalmente ele debita na conta do banco lá da pessoa, né? Então, a conta do banco e a outra conta vai ser a despesa com juros, né? Uma conta de despesa, né? Identificar a natureza das contas. Então, a natureza das contas a gente tem que lembrar, né? Se a conta tem natureza devedora ou natureza credora. Aí a gente vai pegar aquela tabelinha lá da representação gráfica que a gente sabe que as contas do ativo têm natureza devedora, as contas do passivo têm natureza credora, né? Então, a conta banco, por exemplo, a conta banco é uma conta do ativo, né? Que quer dizer o dinheiro da pessoa que está lá no banco, não o empréstimo bancário, mas a conta banco, né? Então, a conta banco do ativo, natureza devedora. Se a gente vai colocar dinheiro no banco, como ela é natureza devedora, a gente tem que debitar também, né? Se a gente vai tirar, a gente tem que creditar essa conta. Então, a gente identifica a natureza da conta justamente para a gente associar essa questão do débito e do crédito também, né? Identificar o que o fato provoca sobre o saldo da conta, se vai aumentar ou diminuir, né? Se eu paguei uma coisa que debitou na minha conta, que saiu da minha conta do banco, não vou falar debitar para não confundir vocês, né? Mas que saiu da minha conta no banco, aí eu vou creditar, porque ela é natureza devedora, quando sai do banco a gente credita a conta. Né? A gente, semelhante, eu até coloquei um sinalzinho lá de mais e menos, né, naquela representação gráfica para a gente entender essa questão. E o quarto aí é efetuar o lançamento contábil segundo o método das partidas dobradas. Esse método, né, vocês lembram que o Titio que criou esse método, ele disse, né, que para cada débito a gente tem que ter no mínimo um crédito de igual valor, né? Então, da onde que... Porque o balanço ele fecha, porque de um lado justamente a gente tem a origem e do outro lado a gente diz para onde foi o dinheiro, né? Então, origem e aplicação dos recursos. No passivo, as contas têm natureza credora, da onde saem, né, os recursos, seja capital próprio, capital de terceiros, e no ativo a gente tem as contas de natureza devedora, que é para onde foi o dinheiro, aonde o dinheiro está aplicado, né? Tá certo? E aí a gente efetua os lançamentos, tá? Feito todos os lançamentos, a gente tem mais uma ferramenta chamada balancete de verificação. Tá? Esse balancete, ele tem por base o saldo das contas, né, do Razão. Então, o que é o saldo das contas? Lembram que eu comentei com vocês lá, se entrou R$100 no caixa e saiu 50, o saldo da minha conta caixa vai ser 50 devedor, né? Então, o saldo dela a gente vai colocar lá no nosso balancete de verificação.
a soma dos saldos devedores e dos saldos credores, eles vão ter que ter uma igualdade para justamente esse demonstrativo serve, né, esse balancete serve para a gente visualizar se a gente respeitou o método das partidas dobradas. Como assim respeitou o método das partidas dobradas? Porque aí eu tirei de um lugar e coloquei no outro. Então, sempre que eu credito e debito, no final lá o saldo dessas contas ele vai ter que ser igual. Então, por isso que a gente utiliza esse balancete de verificação. Só que tem uma observação a ser feita também com relação ao balancete de verificação. Ele é uma ferramenta que ele me diz que o total de débitos fechou com o total de créditos, mas não necessariamente que o lançamento esteja correto, porque eu posso fazer o seguinte, eu posso inverter uma conta, ao invés de eu pegar a conta caixa, eu pego a conta estoque. Ah, mas que diferença vai fazer? Mas como é que vai fechar se eu peguei uma conta errada? É que as duas contas são natureza devedora, elas ficam no lado do ativo. Aí eu simplesmente só mexi com a conta errada, né? Por exemplo, era para eu pegar de uma gaveta, eu peguei da outra gaveta. Então, o saldo lá do devedor e credor, no balancete, ele vai ficar ok, mas o meu lançamento ele pode estar errado, né? Porque eu utilizei a conta errada, né? Então, o balancete ele serve para isso, mas ele tem essa deficiência, né, de não me dizer que que os lançamentos foram feitos corretos. Na totalidade de débito e crédito, ok, atendi o método das partidas dobradas, mas talvez eu possa ter algum erro nesse meio do caminho. Se a gente faz com atenção, é difícil ter erro, né? Mas pode acontecer. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se vocês fecharem o balancete lá, mas está tudo certo. A gente sempre tem que observar as contas que foram envolvidas, né? Para a gente ver se não teve algum equívoco, tá? Mas seguindo os passo a passos lá que a gente vai fazer depois, praticamente é muito difícil, tá? A gente pegar e se equivocar, porque a gente faz vários fechamentos depois. Aqui está o modelo do balancete, tá? Então, aqui a gente coloca o nome da conta, por exemplo, a conta caixa, se ficou com saldo devedor ou credor, né? Tá? E aí, as contas do ativo e do passivo, quando a gente fechar, realizar todos os lançamentos e transferir essas contas lá para o nosso razonete, tá? A gente vai verificar os saldos das contas. Esse saldo das contas patrimoniais, ou seja, conta de ativo e passivo, a gente só simplesmente joga para o nosso balanço patrimonial, tá? Só que as contas de receita e despesa, a gente tem que fazer o fechamento delas. As contas de receita e despesa, a gente sempre zera ao final do período. Então, a gente vai... as contas de receita, tá, que são uma conta de resultado, assim como a despesa, a de receita, ela tem sempre o saldo credor. Lembra que ela é uma conta unilateral, ela sempre vai ser creditada. Tá? Então, para a gente encerrar ela, a gente vai debitar ela e creditar a conta ARE. É um lançamento de fechamento. Tá? Já as contas de despesa, a gente faz o quê? Elas têm natureza devedora, as contas de despesa. Então, no final do período, a gente tem que zerar elas. Então, a gente vai creditar as contas de despesa e debitar o balanço RE. Esse saldo da conta RE, a gente vai transferir para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, se a minha conta RE, eu devo estar falando grego para muitos, tá, pessoal? Mas depois a gente vai mostrar na prática ali como que funciona. Então, se a minha conta RE, ela ficar com um saldo devedor, eu vou creditar ela e vou debitar lucros acumulados. Se eu debitar lucros acumulados, quer dizer que eu tive um prejuízo, na verdade. Aí não é lucro acumulado, é prejuízo, porque lembra vocês lá no passivo, o patrimônio líquido, ele está lá também, tem natureza credora. Se o meu ARE ficar, se eu creditar a conta lucros ou prejuízos acumulados, se eu
ficar com saldo devedor, quer dizer que ele vai ficar negativo lá, entre parênteses, né? Vai descontar do meu lado do passivo lá. Tá? Agora, se ficar com saldo credor, quer dizer que deu positivo, né? Aí quer dizer que a gente teve, de fato, lucro. Mas não se apavorem tanto. Mais à frente a gente vai ver isso na prática. Então, isso aqui que eu estava comentando com vocês, né? Que no final a gente vai tornar nulo, né? Encerrar essas contas de receita e despesa, né? Que aí é o exemplo 3 lá que a gente utilizou, que a gente fez o fechamento, né? Vocês lembram lá que a gente tinha um saldo das contas de receita, né? E de despesa, e a gente transferiu para a conta RE. Lá no exemplo 3, vocês têm isso que eu postei lá para vocês, né? Então, a gente fez a conta receita de aluguel com saldo de 20 mil, eu debitei receita de aluguel e creditei a conta RE. Despesa de juros, saldo devedor, eu creditei despesa de juros e debitei saldo da conta RE. Tá? E aí depois a gente faz a transferência, né, dessa conta para lucros ou prejuízos. Também a gente tem, tá, pessoal, para aquelas empresas que são tributadas lá pelo lucro social e a contribuição social e o imposto de renda, tá? Seja a tributação, lucro real, presumido, né? Mas são empresas já de um porte maior, né? Então, a gente faz algumas provisões. Essas provisões, tudo que é provisão, quando a gente fala, a gente quer dizer que a gente apura, porque ao final do período do mês, é semelhante à apuração dos salários a pagar, tá? Porque a gente faz esse levantamento de quanto a gente tem para pagar de tributos, por exemplo, só que o tributo, a gente considera como competência daquele mês que ele ocorreu, por exemplo, de fevereiro. Então, só que eu vou pagar a guia só lá a meados de março. Então, eu já faço essa provisão dos tributos, tá? Quando ocorre essa provisão, tá? A gente não vai realizar esses lançamentos de provisão agora, a gente vai deixar depois para outra disciplina lá de tributária, tá? Para a gente entender bem essa questão da escrituração agora, né? Então, a gente faz a provisão conforme o exemplo 4, né? Então, a gente vai ter lá o valor dos tributos a pagar e vai acreditar nas contas que vão ficar lá no nosso passivo como uma obrigação. Por quê? Porque a gente vai registrar como o tributo faz parte da competência do mês em que ocorreram as vendas, lá as operações da empresa, e ele vai ser pago só mais para frente, né? No mês seguinte. Um exemplo é uma compra a prazo do fornecedor, tá? O tributo é a mesma coisa, a gente usa, quando a gente vende, a gente vai tendo aquele fato gerador lá, que é a venda, e aí acaba pagando os tributos lá no mês seguinte, tá? Já a contribuição social e imposto de renda, né, é apurado sobre o lucro da empresa, né, o resultado que ela teve em determinado período, né? Mas é semelhante aos demais tributos aí que a empresa venha a ter que pagar, tá? E aí, por fim, aqui os lançamentos da conta lucros ou prejuízos, tá? Que eu já tinha adiantado para vocês, tá? Que a gente transfere lá para a conta RE e depois transfere para essa conta de lucros presumidos, que aí foi exatamente o exemplo 5 que eu passei para vocês, tendo saldo credor da conta RE, né? A gente debita ela e credita lucros acumulados, e o saldo devedor da conta RE, o valor de 5 mil, a gente credita ela e debita, né? Nesse caso aqui do exemplo 5, pessoal, a gente teve lucro ou teve prejuízo lá? Qual saldo ficou a conta lucros ou prejuízos acumulados? Ficou com saldo devedor ou um saldo credor? Alguém arrisca? Quem arrisca? Ninguém?
Deixa eu rapidamente mostrar para vocês aqui. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou abrir uma outra planilha aqui. Fazer ligeirinho aqui. Professor, Oi. só me tirar uma dúvida. Eu não Aham. sei, tá? Tô chutando. Tá. O credor, então, seria o crédito e o devedor seria o débito, ou é o oposto? É isso aí. Saldo Tá. devedor quer dizer que tem mais. Eu até vou colocar aqui para vocês, mas pode falar. Então, seria um crédito de 3 mil? Saldo credor de 3 mil. Eu tô pensando pelo lado do crédito e do débito oposto. Isso aí. É exatamente isso, tá? Saldo credor de 8 mil. Agora, os lucros. Deu lucro ou deu prejuízo? Pensando nesse sentido, deu prejuízo de 3 mil reais. Por que deu prejuízo? Porque o crédito não seria de creditar, de tirar? O crédito é a origem. Só que a conta de lucros, ela faz parte do patrimônio líquido que ela está no passivo. Então, ela tem natureza credora. Então, seria, no caso, sobrou, teve lucro de 3 mil. Uhum. Isso que eu quero mostrar para vocês na representação gráfica aqui, ó. É que é bem confusa essa parte. Se tu for parar para pensar no banco, é alguma coisa. Hein, não? Deixa eu compartilhar agora para vocês aqui. Essa outra tabelinha que eu fiz. Tá aparecendo para vocês aí a planilha? Sim. Sim, tá aparecendo. Isso aqui, pessoal, a RE, ó, é um razonete, tá? O que a gente vai fazer? Essa... aí, conforme o exemplo. Lá no exemplo diz que a nossa conta RE tem um saldo devedor de 5 mil e um saldo credor e um saldo credor de 8 mil, né? Tá? A gente tem um total de débitos de 5 mil e créditos de 8 mil, certo? Aqui a gente vai ter, então, um total, o saldo dela vai ser 3 mil credor, né? Esse vai ser o saldo, né? Desse lado aqui dos créditos, conforme a Paula tinha falado, né? Porque, olha só, a gente tem 5 a débito e 8 a crédito. Então, o nosso saldo da conta é 3 mil, né? Conforme a gente viu nos slides lá, a gente tem que zerar essa conta para a gente ver se a gente teve lucro ou prejuízo, tá? Então, nada mais é do que a gente faz um lançamento contábil. A gente tem que ter um débito e um crédito. Para me zerar a conta RE, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que debitar ou creditar ela? Debitar? Debitar. Então, debito 3 mil e credito o quê? Lucros acumulados. Ó, a gente vai fazer, nada mais é do que o lançamento que eu fiz foi esse aqui, ó, pessoal.
eu debitei a conta RE em 3.000 e creditei a conta lucros acumulados em 3.000. E joguei lá no razonete dos lucros acumulados, ó. 3.000 a crédito. 3.000 a crédito quer dizer que a gente teve lucro ou prejuízo? Lucro? Lucro. Por que a gente sabe que é lucro? Porque olha só, pessoal, as contas do passivo e patrimônio líquido têm saldo credor. Elas têm saldo credor, certo? Que eu tinha combinado com vocês. Então, se essas contas têm saldo credor, C mais C, aumenta. Agora, C mais D, né, são diferentes. É como se fosse na matemática mais e mais e mais e menos, né? Então, quando a gente tiver aqui, ó, um saldo credor em lucros acumulados, a gente pode dizer que a gente teve lucro, tá? Quando a gente tem um saldo devedor, a gente pode dizer que a gente teve prejuízo, certo? Por quê? Porque se tivesse 3.000, por exemplo, um exemplo, tá? Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. Se tivesse R$1.000 aqui, ó, deu prejuízo. Esses R$1.000, eles ficariam lá no nosso balanço patrimonial, ó. A gente teria o ativo, o passivo, tá? Digamos que a gente tivesse aqui R$2.000 no ativo, tá? Vou fazer uma representação gráfica aqui bem simples, tá? Só para a gente não perder o... E aqui no passivo, digamos, aqui eu totais, tá? 2.000. E aqui a gente vai ter 3.000 no passivo. Aqui, ó, a gente vai ter, pessoal, aquele prejuízo acumulado, ó, ele vai ficar entre parênteses aqui, ó, porque ele é negativo, é um prejuízo acumulado que eu tenho. Ele até mudou aqui, ó, formatação, mas não vou achar agora, mas e como é prejuízo, ele fica negativo, ó, ele desconta do lado do passivo, aqui do lado do patrimônio líquido, para dizer que a gente teve um prejuízo daí, ó, ele ficar com a igualdade. Vocês conseguem enxergar isso agora, não? Essa questão, né? Quando a gente tem prejuízo, a gente fica negativo lá no passivo, no balanço. É a questão do passivo descoberto lá, né? Então, sempre a gente vai ter que fechar. Independente se a gente não, enfim, não tiver o valor, a gente vai ter que achar um valor ali para fechar os dois. A gente não vai inventar, né? A gente vai ter que fazer os lançamentos lá, porque essa igualdade do balanço aqui, ó, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Eu posso até, às vezes eu até fazia algumas questões o seguinte, ó, eu tirava aqui, ó, sabendo que o total do meu balanço patrimonial é 2.000, do total do passivo no meu balanço patrimonial é 2.000. Qual é o valor total do meu ativo? O balanço correto ele vai ser 2.000 também, tá? Mas é para a gente entender essa questão da figura, como que a gente tem essa questão de origem e aplicação dos recursos, esse método das partidas dobradas. No momento que a gente for executando as atividades, ó, a gente consegue tá enxergando isso. Aqui, ó, deixa eu agora apagar
Ó, deixa eu deixar conforme estava. Aqui é o resultado, né? Ele deu 3 mil de lucro, né? Naquele exemplo que a gente viu. Então, esses 3 mil de lucro, eles vão estar aqui, pessoal, ó, tá? Então, aqui eu já teria que ter outros valores, ó, para fechar o meu balanço. Isso eu tô alterando na mão grande aqui, ó. Mas aí, digamos, ó, que eu tivesse 2 mil aqui de obrigações, tá? Ó, quando eu não apurei o meu lucro, tá? Eu tinha um balanço assim, ó. 2, 2 e 2 lá no meu ativo. Aí depois que eu fiz todos os lançamentos, montei o DRE e o balanço, eu apurei um lucro de 3 mil, que foi aquilo que eu fiz. Aí o valor da minha empresa passou para 5 mil agora. E esse valor, sei lá, ele ficou lá numa outra conta aqui de estoque, de clientes, enfim, aconteceram variações ali nas contas patrimoniais e aí passou o meu valor para 5 mil o total do patrimônio da empresa, né? Tá? Então, essas variações que acontecem. Mas, assim, nesses exemplos aqui, não é prático você estar entendendo isso. Por isso que a gente tem a atividade 2 para conseguir fazer na prática, né? Posso seguir com a atividade 2 lá para a gente fazer juntos ela, então, para vocês isso ficar mais claro? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Eu vou passar bem rápido, tá, pessoal? Falando aqui, mas vocês me interrompam se necessário for, porque depois eu vou postar o gabarito lá para vocês, até para a gente ter o tempo ali suficiente, tá, para mim tá mostrando, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que alguém travou aí. Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Então tá. Aí eu peço que vocês vão me ajudando aqui, tá? 2 do 1. Lembra que a gente tem sempre um débito e um crédito, tá? Integralização de capital social em dinheiro. Qual conta a gente vai debitar? Conta caixa. Caixa, 150. Da onde que saiu o valor? Capital social, 150. Primeiro lançamento está aí, tá? Então, se é débito ou crédito, o nome da conta e o valor. Tá certo? Cinco do 1. Débito e um crédito, para a gente não se perder. Comprou flores e sementes, pagando 48 à vista. Se é uma floricultura, tá? Comprou flores e sementes, para onde a gente debita qual conta? Crédito? Oi? Do caixa? Crédito do fornecedor ou não? A gente comprou flores e sementes, a gente é uma floricultura Estoque. e mercadoria para revenda. A gente manda para o nosso estoque. Da onde que saiu? A gente pagou em dinheiro essa mercadoria, então saiu do nosso caixa. Tá aqui o segundo lançamento. Dia 7 do 1. Compramos plantas e vasos para vender lá na floricultura. Para onde que vai essa mercadoria? Novamente para o nosso estoque. 18. Da onde que saiu? Saiu do caixa. Pagou à vista. Tá? Agora compramos flores também para vender, né? Aceitando uma duplicata no valor de 42. Então, mais mercadoria para o nosso estoque.
Agora, da onde que saiu, a gente não pagou à vista. Duplicatas a pagar, tá? Ou contas, ou fornecedores, tá? Depende qual conta aí que vocês vão usar, tá bem? Por quê? Porque foi uma compra a prazo, agora que eu fiz, essa é uma conta que é lá de obrigação, vai lá para o nosso passivo, né? Tá? Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó. 15/1, a gente tem um lançamento bem interessante de fazer, tá? Porque a gente tem, lembra que a gente fez, até agora a gente fez somente lançamentos, fatos permutativos. O que é isso? A gente tira de uma conta e coloca noutra, né? Agora a gente vai fazer um fato misto, porque a gente vai ter um fato permutativo e um fato modificativo, tá? Por quê? Porque a gente vai vender mercadoria e vai receber lucro, tá? Então, nesse caso, a gente tem 2 lançamentos para fazer, tá? Eu chamo assim, um pela venda, tá? Ó. E o outro pela baixa no estoque. Debita e credita. O pela venda, pessoal, a gente vai registrar a receita. Então, a gente vendeu à vista, certo? 2 pacotes de semente por 36. Se a gente vendeu, para onde é que foi o dinheiro? À vista? Caixa. Pro caixa. Debitamos o nosso caixa em 36. Da onde que saiu esse dinheiro? Receita com vendas. O valor de 36. E agora a gente tem que dar baixa da mercadoria no estoque, né? Por isso que tem aquela observação. Estes pacotes custaram R$ 24,00. O que quer dizer o 24? Tem uma conta chamada custo da mercadoria vendida, o CMV, que é uma conta de despesa. Porque quando a gente compra uma mercadoria para revenda, pessoal, essa mercadoria ela não é custo nem despesa ainda. Ela só vai ser despesa, o custo, quando a gente vende ela. Aí ela se transforma em custo, e é isso que a gente faz aqui. Como eu vendi, ela não está mais no meu estoque, eu tenho que dar baixa dela no estoque, né? Então, a gente debita a conta de custo de mercadoria vendida, que é uma conta de despesa, tá? No valor de 24, e a gente credita a conta estoque. Credita agora o estoque, porque essa mercadoria saiu do estoque, ó. Certo? Seguindo, temos lá despesa de entrega, tá? Então, é uma conta, pode ser despesas com entrega aqui para a gente, despesas administrativas, tá? Despesas de entrega, vou colocar aqui para a gente saber o que é. E da onde que saiu, né? Saiu do nosso caixa aí, 6 prata, né? A gente pagou o titio. Compramos móveis e utensílios, lá no dia 27/1, pagando à vista, né? Móveis e utensílios é uma conta patrimonial, uma conta lá do ativo, né? Então, tem uma conta móveis e utensílios, é uma conta onde ficam registradas as mesas, as cadeiras, tá? O valor de R$ 60,00, à vista saiu do nosso caixa, tá? E pagamos, ali no dia 31/1, pagamos parte da dívida assumida no dia 13/1. O que teve lá no dia 13/1, pessoal? Ó, aquela compra que eu fiz a prazo, ó. Tem fornecedor aqui para pagar 42. Então, no dia 31/1, a gente pagou 12 pila dessa conta, tá? Então, se a gente pagou e a conta fornecedora é uma conta de natureza credora, a gente debita ela. Eu vou colocar aqui o nome das 2 contas que nem eu usei lá. Duplicatas a pagar / fornecedores, né? No valor de 12 pila. E da onde que saiu? Do nosso caixa no valor de 12 pila, tá? Feitos os lançamentos, tá, pessoal?
Eu vou deixar... Opa, peraí. Eu vou deixar aqui, ó. Esse do dia 15, eu acho que vocês têm mais dúvida, né? Eu vou deixar vocês darem uma analisada disso e me perguntando as dúvidas agora, enquanto eu vou ajustando a outra parte que eu quero mostrar para vocês dos razonetes, tá? Para eu fazer com vocês. Tudo certo? Alguém conseguiu fazer, pessoal, isso? Sim ou não? Alguém conseguiu chegar nessa etapa ou não? Professor, Ué. só uma dúvida. Ali, então, no dia 15, a gente só considera o custo quando vende. Antes, Exatamente. E antes ele não é custo, porque a gente comprou uma mercadoria, ela está dentro da empresa, né? Vai daí ter uma disciplina só para a gente tratar de custos específicos. então, ela é lançada como estoque quando ela entra no primeiro Isso, momento. exatamente. Exatamente, porque ela não tem como ser custo, né? Porque a gente comprou, ela está dentro da empresa, né? Ela passa a ser custo quando a gente vende ela, quando a gente tira da empresa daí. Entendi. E daí, então, por exemplo, assim, compramos uma mercadoria em fevereiro e a gente só foi vender em maio. Então, a gente vai ter que pegar o valor de fevereiro para jogar em maio. Isso. Depende da forma que é feita a escrituração, né? Pro cálculo do nosso estoque, né? Então, se a gente utiliza qual método, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, a gente usa uma média, né, dos itens, então, mas é o valor que está registrado lá, contábil no estoque desde a entrada dele, né? Entendi. Mas isso vai ter uma disciplina específica de custo aí para a gente trabalhar bastante essas questões. Então, o que a gente faz agora, o próximo passo, pessoal? A gente pega aí, vai elaborar o nosso... Deixa eu compartilhar, eu fiz uma outra planilha aqui para mostrar para vocês, ó. A gente monta os nossos razonetes, tá? O que é o nosso razonete, lembra? Ó, aquele em formato de T, tá? Eu vou colocar o nome da conta lá, caixa, a coluna da esquerda, o débito, e a coluna da direita, o crédito. Tá? Então, para cada conta, eu faço um razonete. Então, a gente começa lá do primeiro lançamento, do dia 2/1. Quais contas que a gente usou? Debitamos 150 no caixa. Debitamos 150 no caixa e creditamos 150 capital social. Prestem atenção. O capital social, ó, na coluna da direita, né, que é a coluna do crédito, e o caixa na coluna da esquerda, que é a coluna do débito. Tá? Depois, 5/1. Debitei 48 no estoque. 48 no estoque. E creditei 48 do caixa. Aí creditei 48 no caixa, na coluna da direita. 7/1, debitei mais 18 no estoque. E creditei mais 18 do caixa. Vocês estão entendendo de onde eu estou tirando essas informações, pessoal? Ou nem fazem ideia? Sim. Os Sim. lançamentos que a gente fez, né? Sim. Perfeito. No dia 13/1, a gente debita 42 no estoque. Ó. E credita a conta fornecedor em 42. No dia 15/1, debitamos 36 no caixa. E
36 em receita com vendas. Creditamos. Debitamos CMV em 24. E creditamos estoque em 24. Tá meio maluco isso aqui, tá, pessoal? Depois eu vou separar melhor para vocês enxergarem, mas não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui a minha planilha. 23 do 1, despesas com entrega com fretes, né? 6. Creditamos o caixa em 6. 27 do 1, móveis e utensílios, debitamos 60. E creditamos o caixa em 60. 31 do 1, a gente pagou uma parte do fornecedor, então a gente debita fornecedor, ó, em 12 e creditamos o caixa em 12. Aqui, pessoal, onde eu botei, tá em amarelinho, ó. Isso aqui eu vou disponibilizar depois para vocês lá olharem com calma, tá? Onde está em amarelinho, ó, quer dizer que é o saldo da conta já, ó. O que quer dizer o saldo? Ó? Os débitos menos os créditos. Aqui eu até botei um totalizador aqui embaixo, ó. Teve 186 de débito no caixa e 144 de crédito. Então, ficou um saldo ainda de 42 na conta caixa, tá? Capital social, 84. Então, todos os saldos aqui, ó, se devedor ou se credor, tá? Depois que a gente tem os saldos, a gente faz o balancete de verificação, ó. Aqui está o modelinho do balancete de verificação. Todo mundo enxergando aí? Balancete, ó. Conta caixa, ó. Saldo de 42 a débito, ó. 42 lá, ó. 42 a débito aqui. Capital social, 150 crédito saldo, 150, 150. E todas as demais contas. No final, ó, total de débito e crédito, 216. Fechou? Certo? Isso é o nosso balancete de verificação. Total de débito. Mas vocês vão ver, é só praticando. Eu sugiro depois, vocês tentem fazer 1, 2, 3, 4 vezes essa mesma questão, para vocês pegarem bem essa questão da onde alocar os valores, tá? Por que eu botei, pessoal, ó, tá verde e branco essas contas aqui do balancete, ó? Porque as contas verde são contas patrimoniais, de ativo e passivo. As contas brancas são contas de receita e despesa, tá? Para vocês enxergarem, ó. Porque as contas patrimoniais, ó, a gente simplesmente, ó, deixa eu até mesclar isso aqui, não sei porque não está mesclado. Ó. Aqui a gente tem o nosso balanço patrimonial. Deixa eu ver esse treco aqui. Ó. Olha só. E aqui a gente montou o nosso balanço patrimonial. Ó. Eu vou deixar sem o 6 ali para não fechar, ó. Então, as contas patrimoniais, eu simplesmente peguei o saldo delas e joguei, ó. Então, o balanço, tá, pessoal? A representação gráfica é essa aqui. Eu até vou botar um modelinho para vocês, tá? A gente coloca o nome da conta e o valor, tá? Então, a conta caixa 42, ó. Estoque 84, móveis e utensílios 60. Semelhante àquele exercício que a gente fez, vocês lembram lá da gente colocar as contas do ativo e as contas do passivo, né? Tá? Então, a gente fez aqui, ó. Fornecedor é conta do passivo, tá aqui em 30. Capital social é do patrimônio líquido, também fica no passivo. E aqui a gente tem uma diferença nesse balanço, não tem, ó? Por que o total do ativo está diferente do total do passivo? Porque a gente vai apurar a conta lucros acumulados, ó. Aí a gente pega as contas patrimoniais e monta o nosso DRE, ó. Ó. Receita com vendas, 36, menos os custos e despesas, ó, que é o custo da mercadoria vendida menos a despesa, a gente tem um resultado de 6, ó. 6 positivo, que é o nosso lucros acumulados, ó. Colocamos lucros acumulados aqui, total do ativo igual ao total do
passivo, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício. Demonstrativo as receitas menos custos e despesas, e o balanço patrimonial com saldos das contas mais o lucro ou o prejuízo acumulado. Isso que eu quero de vocês, tá? O tempo já está se esgotando. Só isso? Só isso. Eu vou pedir que vocês façam isso, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E eu vou postar uma atividade semelhante a essa lá para a atividade de vocês. Se juntem nos grupos e me mandem os integrantes Essa tabela do tu grupo. vai fornecer para nós, né, professora? Essa daí que eu Já vou vou correção. disponibilizar agora. Que encerrar, eu já vou disponibilizar, assim como eu vou disponibilizar um link para quem quiser bater papo comigo ainda, tá? Tiragem de dúvidas, como eu faço nas outras vezes, tá? Para quem não retornar, meu boa noite, tá? Já vou me despedir antes, porque eu sempre me despeço e vocês já tem que dar tchau lá no grupo depois, tá? Mas fico à disposição, tá, pessoal? Isso aqui é que nem matemática. A nossa aula, professora, então, ficou para terça igual ou para segunda? Conforme os grupos, a disponibilidade dos grupos, tá? Eu vou conectar depois da aula. E os grupos têm... Depois eu vou E os mandar um grupos link. têm que ser de 3, professor? Ou pode ser de menos? Pode ser de menos. 2 pessoas Pode ser até mais individual, próximas. se quiser. Já vai acabar. Pode ser até individual, se quiser, tá? Ou 2 pessoas, tanto faz, tá bem? Tá ótimo. Aí a gente vai se falando no grupo. Eu vou me conectar depois, quem quiser, acessa ali, a gente tira as dúvidas, tá? E fico à disposição. É praticar.